Olá, turma do oitavo ano. Sejam bem-vindos à nossa aula de geografia, certo? Vou me apresentar, né? Eu sou o professor Robson, né? Estarei trabalhando com vocês. Vamos começar hoje, né? E vamos começar falando de algo muito importante para a vida humana, né? Vamos falar da importância dos principais recursos hídricos da América Latina, né? Então vem comigo, vamos começar a deslixar esse conteúdo e ver o que é que ele pode passar para a gente, tá bom? Vamos lá. Objetivo: analisar a importância dos principais recursos hídricos da América Latina. Gestão dos recursos hídricos da América Latina. Vamos lá. Pode-se afirmar que a América Latina é privilegiada no que se refere à abundância nos recursos hídricos, pois em seu território estão presentes alguns dos principais bacias hidrográficas do mundo, como a do Rio Amazonas, Orinoco e da Prata. Os países dessa região enfrentam muitos desafios relacionados à gestão desse recurso. Entre os principais desafios, os países que fazem parte da mesma bacia hidrográfica têm de considerá-la como um sistema físico único e dinâmico, e não de forma fragmentada, isso é, apenas como parte do território de cada um. Impactos ambientais como a contaminação dos rios em um determinado ponto, a montante, podem atravessar os limites internacionais e prejudicar a população de locais adjuntantes. Então, né, a América Latina, ela tem essas bacias e elas são meio que consegue transpor as fronteiras, né? Liga países, estados, e é difícil administrar esse recurso quando tem essa divisão territorial, né? A comercialização da água e conflitos na América Latina. Então a gente vem ali do gerenciamento da água. Agora nós vamos falar da comercialização da água e o conflito, né? Por se tratar de uma importante fonte de riqueza, a disputa pela água é um dos motivos que tem mais provocado tensão em diferentes países. Assim, a política adotada por um governo local para realizar a gestão e a comercialização da água pode prejudicar outro, contribuindo para a ocorrência de conflitos. Um dos conflitos mais importantes relacionados à disputa e à comercialização da água ocorreu na América Latina nos anos 2000. Foi deflagrado na cidade de Cochabamba, na Bolívia, e envolveu grandes empresas multinacionais, o governo local e movimentos populares de camponeses e trabalhadores urbanos, né? E aí a ONU ela já prevê que daqui até o ano de 2030 vai ter metade da população mundial vai viver em lugares com crises hídricas, né? Mesmo o Brasil tendo essa grande quantidade de água, a gente ainda sabe que tem lugares no Brasil que há escassez desse produto, né? E que o ser humano sem água ele não vive. Por isso se prepara-se para esses conflitos da água, né? E a América Latina já viu um. Desafios na gestão de recursos hídricos. Destacam-se dois desafios na gestão de recursos hídricos em consequência de seus enormes impactos sociais: o acesso não confiável ao abastecimento de água, com fonte de impacto negativo sobre os padrões de vida e saúde da população rural do Nordeste, onde vive 2 milhões de domicílios, na maioria em extrema pobreza. A poluição das águas nos centros urbanos e nas proximidades do mesmo, o que compromete a saúde da população de baixa renda, causa dano ao meio ambiente e aumenta o custo de tratamento de água de usuários dos rios abaixo. Então, se um país que detém, vamos dizer, a nascente desse rio não trata a sua água, os países mais pobres que vierem receber vão receber água poluída, contaminada e, em consequência disso, população doente, mais gasto com saúde. Então, isso tem que ter os desafios para o futuro, tem que ter a responsabilidade do uso da água. Política Nacional de Recursos Hídricos, de 1997, Lei 9433. Depois de negociar durante 6 anos, o governo federal aprovou a Política Nacional de Recursos Hídricos, em 97,
destinado a incorporar os princípios e instrumentos modernos na gestão de recursos hídricos no sistema de recursos hídricos do Brasil. A Autoridade Nacional das Águas foi criada em 2000 para implementar a Política Nacional de Recursos. Várias iniciativas locais, regionais e nacionais, órgãos públicos e entidades privadas, bem como associações técnicas, científicas e profissionais, também desempenham um papel no sistema de gestão de recursos hídricos no Brasil. Mesmo com tanta lei e tudo mais, o incrível é o gerenciamento disso, né? Leis no Brasil existem, faltam se colocar em prática, né? Nós estamos vendo aí o Rio São Francisco morrendo aos poucos por falta de uma gestão que possa fazer uma revitalização no rio, né? E os outros rios, o desmatamento que está alto e que pode afetar futuramente as nascentes desses rios. Então, o gerenciamento, a política do recurso hídrico no Brasil, eles têm que ser melhorados, né? E no mundo também, né? Em consequência disso, a gente vê o que está acontecendo, né? Bom, vamos começar a falar das bacias. Aqui vai o Rio São Francisco, né? A gente já conhece ele, né? Sabe que ele tem o quê? 702 km de extensão e 16% do total da baía. Ele nasce em Minas Gerais, certo? Na Serra da Canastra, e desce, vai para se desaguar lá no mar, certo? Então, passa por diversas cidades. Ele é dividido aí, ó, em Alto São Francisco, né? Tem as cidades aí, Médio São Francisco, Submédio São Francisco e Baixo São Francisco, né? Nós estamos aqui, eu acho que acredito que todos vocês sabem que nós fazemos parte ali do baixo ou do Submédio São Francisco, né? Esse rio, ele é conhecido, né, o Rio São Francisco, como Velho Chico, e chamado geograficamente como Rio de Integração Nacional, porque ele passa por alguns estados do Brasil, né? Ele integra esses estados, né? E dali nós tiramos todo a riqueza aqui da região, a fruticultura irrigada, né? E ele é importante, muito importante para a economia local, né? Bom, aí ele fala das características do rio, né? A região da Bacia de São Francisco possui densidade demográfica de aproximadamente 20 mil habitantes por quilômetro, cerca de 14 milhões de habitantes, certo? Aí ele vai falar um pouco aí do que é o Rio São Francisco, por onde ele passa, né? Uma média de 48,8% da população está situada no Alto São Francisco, e aproximadamente 10,7% da população situada no Baixo São Francisco. O clima é subtropical úmido em alguns locais e subtropical e semiárido, como é aqui o caso da região de Petrolina. Isso é importante, o rio é muito importante para nós aqui, né? Sem ele, eu acho que não se conseguiria ter o sucesso que a cidade tem hoje, né? Bom, o Rio da Prata possui a superfície de 3.200 km, é a quinta maior bacia hidrográfica, né? E a segunda maior do continente. Sua extensão é de 275 km, sua largura é de 221. E aí ele fala, né, os territórios que é importante, faixa territorial da Bahia: Argentina, Brasil, Paraguai, Bolívia e o Uruguai, certo? Esse rio, ele tem essa bacia, ela tem sua importância também, porque ela acaba abastecendo. Vou passar aqui. A bacia serve como moradia para dezenas de milhões de habitantes. Dessa forma, a interação humana com ela ao longo do tempo e de forma incontrolada tem provocado mudanças significativas, tanto na bacia como para a qualidade de vida dos habitantes. Ela é que abastece o aquífero Guarani. O que é o aquífero? São águas subterrâneas, né? E aí, mais na frente, a gente vai falar sobre ele. Então, essa bacia tem essa importância, principalmente porque ela vai abastecer várias cidades e países diferentes, né? E ainda tem essa parte de aproveitar o aquífero Guarani, certo?
E essas colocam em risco a rica biodiversidade. Essa destruição dessa bacia compromete, né, a biodiversidade dele. Característica da bacia amazônica, outra bacia que é muito importante, né? A bacia possui 7 milhões de metros quadrados. É a maior em volume de água doce do planeta, sendo composta pela maioria dos rios do mundo, o Amazonas, né? O rio Amazonas possui 7 mil metros de extensão. Olha como é importante esse rio. Ele é o segundo, ele fica apenas atrás do rio Nilo, né? São cerca de 20 mil quilômetros aptos à navegação. É por lá que passa e escoa muita mercadoria. O Rio São Francisco aqui também, outrora também foi bem navegado. Hoje está bem resumido, mas ele já foi bastante navegável e transportava toda a produção da região. Então, a importância da bacia amazônica. A bacia amazônica possui inúmeras utilidades. O abastecimento da cidade, da população ribeirinha é uma delas, né? A navegação é outra, né? A pesca para as famílias ribeirinhas. Então, esse rio é muito importante dentro do contexto hídrico para o Brasil e para os demais países que ela transcorre, certo? Bom, é o principal rio da Venezuela, o rio Orinoco, ou a bacia do Orinoco, né? É o principal rio da Venezuela, abrangendo 4/5 do território do país, que percorre sinuosamente 2.740 quilômetros. Aí tem uma fotinha dele aí mostrando, né? O rio Orinoco mede 2.140 quilômetros de comprimento, nasce na parte ocidental da Serra Parima, uma cordilheira de 320 quilômetros de largura e fronteira sudeste da Venezuela com o Brasil. A maior riqueza da bacia do rio Orinoco são as jazidas de ferro e bauxitas nos planaltos do sudeste. E também, assim como ele é importante, ele acaba sendo destruído pela mineração, né? O uso indevido das suas águas e o solo, né, das suas margens. Infelizmente, né, o ser humano ainda vive de destruir o próprio meio ao qual ele pertence e depende. Os recursos hídricos, né? Recursos de água de superfície e água subterrânea. O Brasil sempre foi considerado um país rico em água. Calcula-se que cerca de 12% dos recursos hídricos de superfície esteja situado no Brasil. Em 2007, a disponibilidade por capta de água elevou-se de 43,7 metros cúbicos por ano, acima em média mundial de 8,209 metros cúbicos por capta no mesmo ano. No entanto, essa média impressionante oculta uma distribuição extremamente desigual de recursos hídricos entre as regiões. A gente vê por aqui, né? O Brasil, a bacia de São Francisco, ela é meia desigual. Ela não distribui corretamente como se pensa, né? Em algum lugar a água é muito mais privatizada, em outros há os desvios, né? Principalmente para a agricultura. Então há essa má distribuição de águas. Os recursos hídricos. O Brasil tem 12% da reserva de água doce do planeta, perfazendo 53% dos recursos hídricos da América do Sul. Grande parte das fronteiras do país é definida por corpos d'água. São 83 rios fronteiriços e transfronteiriços, além das bacias hidrográficas do aquífero. As bacias de rio transfronteiriço ocupam 60% do território brasileiro. Tem rios transfronteiriços, esses são os que ultrapassam as fronteiras, né? O rio Amazonas mesmo, ele é um rio transfronteiriço, ele ultrapassa diversas fronteiras, né? Aí aqui vocês têm uma imagem do que é o aquífero Guarani. Olha que parte ele pega. Ele pega o Paraguai, Ó, isso tudo aqui é o aquífero Guarani, ó. Esse aqui, ó, tá vendo? Então, o Paraguai, a Argentina e o Uruguai, e aqui os estados que estão. É uma água que fica subterrânea, é um aquífero, ela está embaixo da terra, a água, certo? Aí o outro aquífero é o Walter do Chão, certo?
eles são dois, ó. O Alto do Chão é menor do que o Aquífero Guarani, mas tem maior volume de água. Interessante, né? E ele fica dentro aqui, ó, totalmente do território brasileiro, certo? Já o Aquífero Guarani, ele tem essa divisão, né? Ele está ali para o lado mais da Argentina, Paraguai, aqueles lugares ali que também pegam essa grande parte, né, do Aquífero Guarani. Bom, aqui tem uma imagem melhor que vai mostrar os dois, né, destacando os dois aqui, ó, o Aquífero Walter do Chão, esse aqui, vendo? E o Aquífero Guarani, esse outro aqui, certo? Aí tem dizendo a capacidade de cada um, capacidade de 65 mil quilômetros, 100% território nacional, ou seja, 100% dentro do Brasil, ó, tá vendo? Maior do mundo, né? Aí vem o Aquífero Guarani, 45 mil quilômetros, segundo maior do mundo, e 70% do território nacional. Olha, ele está 70% dentro do território nacional, certo? Esse é o Aquífero Guarani e o Alto do Chão, que são os mais importantes, né, dos aquíferos. Só tirar essa canetinha para passar os slides. Aqui ele vai falar agora um pouco da formação de nuvens, né? O processo de nuvens, da evaporação ali na Amazônia, a umidade, né, que sobe das plantas. Aí, ó, são plantas que fazem parte de um mecanismo fundamental para a produção de aerosóis em áreas continentais. O conjunto de voz emitido pela floresta e as nuvens fazem uma dinâmica muito peculiar e produzem enormes quantidades de partículas de altas altitudes, onde acreditavam-se que elas não existiriam. São mecanismos biológicos da floresta atuando junto às nuvens para manter o ecossistema amazônico funcionando. Aí tem a dinâmicazinha aí, né? Condensação, formando novas partículas, crescimento das partículas, aerosóis embaixo troposferas, núcleo de condensação de nuvens, e aí ele vai fazer todo o ciclo das nuvens, certo? Aí, ó, os rios voadores, esses são a espécie de curso d'água que a evaporação, ele vai falar aí, né, da evaporação, e ela viaja em pequenas partículas, fazendo chover em outros pontos do Brasil, né? Ó, trata-se de umidade gerada pela Amazônia, que dispersa por todo o continente americano. As principais regiões do destino são centro, oeste, né, sudeste e sul do Brasil, de forma que alguns pesquisadores afirmam que sem a umidade, o ambiente dessas regiões transforma-se em algo parecido com deserto. Ou seja, se não houver a Amazônia, a região sul, centro-oeste e sudeste corre o risco de virar deserto, certo? A origem dos rios voadores acontece da seguinte forma: as árvores da floresta amazônica bombeiam as águas das chuvas de volta para a atmosfera, através de fenômenos denominados evapotranspiração. Ou seja, a água da chuva que fica retida nas copas das árvores evapora e permanece na atmosfera em forma de umidade, exatamente nessa unidade que formam os rios voadores, né? Aí ele vai contar mais um pouquinho lá do que acontece, todo o processo, certo? Alguns pesquisadores apuraram que os rios voadores contribuem diretamente na formação das nascentes de cursos d'água que formam o grande rio Amazonas. Isso porque toda a umidade gerada pela floresta é transportada pelos ventos em direção da Cordilheira dos Andes, que ela serve como uma espécie de barramento, né? E um imenso paredão de quase 4.000 metros de altitude que funciona como uma espécie de barreira para as frentes úmidas, que elas acabam retornando, barra a quantidade de vapor pela precipitação das chuvas. Os rios voadores e o clima do Brasil. Como já dizemos, os rios voadores interferem no clima na maior parte do território brasileiro, né? O caso lá de São Paulo, do centro-sul, centro-oeste, sul e sudeste, né? Depende todo esse processo das nuvens e das chuvas, da umidade da Amazônia para ter chuva. Bom, então esse é o tema, né, que a gente abordou hoje, né, sobre as bacias, a importância dos recursos hídricos para a América Latina, né, o rio em si, os rios em si, a importância das águas
como fonte de sobrevivência para nós aqui dessa região, certo? Espero que vocês tenham entendido, tenham aprendido um pouco mais sobre isso, né? Sobre as bacias do Amazonas, Orinoco, Rio Platina, né? E entendido um pouco mais sobre o que se faz com esses recursos hídricos dos países como o Brasil, qual a importância de cada bacia, principalmente para nós aqui a mais importante é a do Rio Nilo, né? Ou do Rio São Francisco, porque ele vem direto e traz as águas para a gente, para que a gente possa viver aqui nesse local. Tá bom? Então, fico por aqui, certo? Até a próxima aula. Espero vocês e conto com a presença de todos, ok?